dizemos: Glória a Deus, morreu e ressuscitou. glória a Deus, aleluia. Você que trouxe Bíblia, abra aí comigo. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 2. Estaremos lendo a partir do versículo 1. Mas enquanto você vai procurando, quero externar minha gratidão a Deus, Glória a Deus, por poder estar aqui uma vez mais para adorar o Senhor, glória a Deus. juntamente com essa igreja reunida. Quero louvar a Deus também pela vida da pastora e amiga, pastora Alexandra. Deus abençoe a vida da serva de Deus, pelo carinho, pelo convite, pela confiança. Deus abençoe também a vida da pastora Joyce. Deus seja louvado por esta igreja. Deus seja louvado por todos que estão aqui nesta noite. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. E nesse dia de hoje, Ele tem nos sustentado. Glória a Deus, Grandes aleluia. foram as crises, as adversidades para nos barrar, nos impedir. Mas o Senhor nos livrou de todas, nos fez triunfar e nos trouxe aqui nesta noite para adorar ao Senhor. Glória a Deus, E nesta noite eu acredito que o fogo ele vai arder no altar. glória a Deus. Eu não sei como está o fogo sobre o teu altar. Não sei se está apagado, se está se apagando ou se ele está aceso. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem fogo para derramar sobre a gente. Quantos encontraram? Amém. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 2, diga amém. Amém. Verso 1 diz assim a palavra de Deus: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita a vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E você diz amém. Amém. Toma o assento em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Tenho medo para você cansativo, nem enfadonho, mas eu peço a vossa atenção encarecidamente. Estamos diante de um texto que acredito eu que todos que estão aqui já ouviram falar sobre a água transformada em vinho. Aquele que não ouviu, já leu, já meditou, ou até mesmo já falou acerca desta palavra. E o que eu venho trazer para o teu coração, para a tua vida nesta noite, não é nada novo ou inovado.
mas sim a mesma palavra de Deus, que ainda liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e leva os pecadores redimidos para morar nas nações celestiais. Mas para entendermos a mensagem e o texto que ora acabamos de ler, é necessário voltarmos no contexto bíblico e histórico e entendermos alguns pormenores acerca da palavra de Deus para o acréscimo das nossas informações. É bem verdade que a Bíblia é um grande compilado composto por 66 livros, e a mesma é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Mas para quem não sabe, entre o Antigo e o Novo Testamento teve um intervalo de tempo conhecido como período interbíblico ou silêncio profético. Esse período, esse intervalo se estendeu por 400 anos. Entre Malaquias e Mateus tem um intervalo de tempo, 400 anos que Deus se calou para com Israel, 400 anos que Deus se calou para com a humanidade, 400 anos que Deus deixou de falar e de se manifestar sobre a sua nação. Agora imagine se um dia, uma semana, um mês, um ano já é difícil ficar sem ouvir a voz de Deus. Agora imagine 400 anos consecutivos sem ouvir e sem sentir a presença de Deus. A Bíblia e a história vai nos informar que tinha profeta, sacerdote, altar, sacrifício, templo, sinagoga, mas não havia mais a manifestação da glória do Deus Todo-Poderoso. Não havia mais a manifestação da voz de Deus. Mas eu lendo, eu aprendi que Deus estava calado, Deus está em silêncio. Deus se silenciou, Deus se calou por 400 anos. Mas silêncio de Deus não é sinônimo de falta de trabalhar do Deus Todo-Poderoso. Deus estava em silêncio, mas porém Deus estava trabalhando e preparando o caminho para a chegada do Messias, o verbo que se faria carne para salvar a humanidade. Talvez Deus tenha ficado em silêncio ao teu respeito, ao teu favor algum tempo. Talvez algum tempo você vem para a igreja, você tem descido na oração, nas madrugadas, subido o monte, descido do monte, feito campanha, feito propósito, mas parece que Deus não está te ouvindo, parece que Deus não está te vendo, parece que os céus estão de bronze. Mas eu quero te dizer, ainda que Deus esteja em silêncio, Deus está trabalhando, Deus está operando, e na hora certa, no momento oportuno, o céu se abrirá, o silêncio será rompido, e Deus entregará a bênção, a vitória e o milagre na tua mão. E se tem dois que acreditam nesta palavra, eu sou o primeiro, quem é o segundo? Levanta a tua mão lá em cima e adora o Deus Todo-Poderoso, porque Ele pode estar calado, mas Ele está trabalhando. Ele pode estar calado, mas Ele está livrando. Ele pode estar calado, mas Ele está curando. Ele pode estar calado, mas Ele está movendo. Ele pode estar calado, mas Ele está derrubando muralha. Ele está abrindo o mar. Ele está preparando o caminho. E na hora certa o milagre alveja a sua vida. Se alguém acredita nesta palavra, glorifica o nome do Senhor Jesus. O último livro do Antigo Testamento é o livro do profeta menor, profeta Malaquias. O Novo Testamento se inicia através dos evangelhos. E o que é o Evangelho? O Evangelho nada mais é do que uma boa nova, uma boa notícia. Aquele mundo de até então estava recheado, cercado, cheio de notícias de ruína, de desgraça, de catástrofe e de coisas malignas. Mas Deus vai romper o silêncio, trazendo o Evangelho, uma boa nova, para encher o coração do povo de alegria. E é exatamente isso que eu venho pregar para a tua vida. Eu venho pregar o Evangelho, uma boa notícia. Talvez as últimas notícias de até então que tem chegado até os teus ouvidos, até o teu coração, não tem sido notícias tão boas como você esperava receber. Mas nesta noite tem evangelho para a tua alma, tem uma notícia de Deus para o teu coração, a notícia de vitória, a notícia de paz, a notícia de alegria, a notícia de conquista, porque evangelho é boas novas. Mas quando nós
Para o Novo Testamento, o primeiro evangelho é o evangelho segundo escreveu Mateus. Mateus, por sua vez, escreve para o povo judeu. Mateus vai apresentar Jesus como rei e como leão. Quando nós olhamos para o leão, o animal conhecido como leão, o mesmo é venerado ou considerado como rei da selva. E quando o leão brada, quando o leão brame, quem é que não corre? Mas quando nós olhamos para as seletivas páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos aprender que Jesus, ele não é o rei da selva, mas a Bíblia diz que ele é o leão da tribo de Judá. O segundo evangelho é o evangelho segundo escreveu Mateus, ou Marcos, melhor dizendo. Marcos vai escrever destinado aos romanos. Marcos, por sua vez, apresenta Jesus como servo e como boi. Quando nós olhamos para o boi, o animal, nós vamos ver que o boi é um animal poderoso e forte ao extremo, mas ao mesmo tempo ele se deixa ser subjugado pelos homens e passa a ser servo dos homens em todos os aspectos, tanto no serviço como também no servir a sua própria carne. Quando nós olhamos para Jesus de Nazaré, Jesus, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir a humanidade. Certa feita a Bíblia diz que ele disse que aquele que quisesse ser o maior, ele teria que ser o menor, o serviçal de todos. A Bíblia diz que certa feita ele pega uma vasilha com água, ele pega uma toalha, se dobra diante dos seus discípulos, e a Bíblia diz que ele se propôs a lavar os pés empoeirados e encardidos dos discípulos. Mas a Bíblia diz que Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, o Senhor não vai fazer isso comigo não. Jesus disse: Pedro, se eu não fizer isso, tu não vai ter parte comigo, Pedro. Então Pedro, como ele era ousado, ele disse: Senhor, então não lava só os pés, lava o corpo todinho. Mas Jesus falou: Pedro, o corpo não precisa, porque o corpo já está limpo pela palavra de Deus. Aí, continuando, Jesus ele disse: assim como eu vos dei o exemplo, vai lá e faça da mesma maneira. Jesus nos deu o exemplo de servo. O maior servo de toda a história foi Jesus de Nazaré. Ele liderou servindo. Jesus liderou servindo. O maior líder da história liderou servindo. Mas os líderes do século 21 querem liderar obrigando. E o maior líder da história, ele liderou e ainda deu exemplo para nós seguir. Os líderes de hoje em dia não querem fazer, mas querem obrigar o povo a fazer. Mas Jesus de Nazaré é o mesmo que deve ser imitado por mim. O terceiro evangelho é o evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas vai escrever destinado aos gregos. Lucas vai apresentar Jesus como homem perfeito ou como homem santo, ou seja, Lucas vai apresentar aquele que desde a eternidade era santo, aquele que foi gerado no ventre de Maria santo, aquele que foi concebido santo, aquele que cresceu santo, aquele que perdeou as ruas da Palestina santo, aquele que foi tentado no deserto santo, aquele que venceu a tentação santo, aquele que operou milagres santo, aquele que morreu santo, ressuscitou santo, foi para o céu santo, está sentado no trono, sendo adorado santo, 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 e está aguardando o povo santo, zeloso e de boas obras. O quarto evangelho é o evangelho segundo escreveu João. João escreveu destinado aos cristãos. João não vai apresentar Jesus como rei ou leão. João não vai apresentar Jesus como servo ou como boi.
João não vai apresentar Jesus como homem perfeito ou homem santo. João vai apresentar Jesus como Yeshua HaMashiach, o Deus que se fez carne, o Verbo que se encarnou, que foi visto entre os homens e manifestou a sua glória sobre a humanidade. É onde eu venho entender que a frase de um dos maiores evangelistas de toda a história, que faleceu ano passado, Billy Graham, é uma frase verdadeira. E qual é a frase e o que é que ele disse? Ele disse que o maior evento de toda a história não foi o homem subir e pisar na lua, mas o maior evento de toda a história foi Deus descer e pisar na terra. O maior evento não é o homem subir, o maior evento é Deus descer. E eu tenho uma notícia boa para te dar: Ele desceu no nosso meio, Ele está dentro desta casa, Ele está neste lugar, porque onde tem dois ou três, Ele está no meio de nós. Diga para alguém que está do teu lado: Jesus desceu e está no nosso meio. Diga mais uma vez: Jesus desceu e está no nosso meio. E coisa boa é ter Jesus no nosso meio. E coisa boa é ter Jesus presente.